Agradeço a presença. Farei a apresentação acadêmica das palestrantes dessa noite. Então, temos a professora Tânia Viana, que é graduada em Medicina pela UFRJ. Ela é mestre em Sexologia Humana pela Gama Filho. Ela é médica aposentada pelo Ministério de Saúde. E, além disso, ela é professora da Escola de Medicina Souza Marques em Psicologia Médica. A Cláudia Simões é graduada em Psicologia pela UFRJ. Ela fez mestrado na Universidade de Paul Valéry, em Montpellier, na França, e ela é psicóloga do Departamento de Apoio Psicopedagógico da Souza Marques. Então, eu agradeço a presença de todos e passo a palavra para os palestrantes. Olá, boa noite. Prazer estar aqui. Boa noite, Luiz. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Estou feliz de ver o pessoal chegando, ver o grande interesse, oportunidade da gente falar de saúde mental no nosso meio acadêmico, né? Especialmente nesse momento em que todo mundo está precisando de um pouco de acolhimento, em que eventos como esse são muito bem-vindos para a gente se fortalecer, para a gente se reestruturar, para a gente olhar no olho do outro, nem que seja pelas telas, né? E ir simbolizando esse momento de grande impacto da pandemia nas nossas vidas. Queria só acrescentar, por honra, assim, por alegria, de orgulho de fazer parte do SUS também. Então, eu sou psicóloga de uma policlínica, sou servidora do município do Rio. Bom, eu sou a professora Tânia Viana, eu sou médica de formação, e assim, meu interesse em saúde mental sempre foi muito grande, apesar de não ser psiquiatra de formação, né? Meu caminho foi um pouco diferente na minha formação médica, e eu estou muito feliz, eu agradeço, fico muito grata e muito honrada de estar hoje aqui, podendo conversar um pouco com todos vocês sobre a saúde mental em tempos de pandemia. Como a Cláudia falou, nós estamos vivendo um momento sui generis na humanidade, não é só, não é só aqui no Brasil, não é só no Rio de Janeiro, não é só na Souza Marques. Nós estamos vivendo um momento ímpar da humanidade, onde a gente precisa, talvez, de alguma coisa que eu considero que nesse momento seja o mais importante, que é paciência, para entender tudo isso, para aceitar que a gente não pode sair de casa, que a gente tem que ficar em isolamento. Então, eu gostaria que a gente abrisse esse nosso encontro, eu queria pedir ao Luiz, que está nos assessorando, Luiz e a Viviane, eu queria pedir ao Luiz que ele colocasse uma música de abertura para que a gente refletisse um pouco sobre esse nosso momento, esse momento que nós estamos vivendo hoje. Tá? É uma música que eu particularmente gosto muito, chamada Paciência, e quem canta é o Lenine, que é um compositor maravilhoso. E vamos começar a ouvir e começar a pensar um pouquinho. Como é que está a nossa paciência hoje? Como tem estado? Até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal. Finjo ter paciência
e o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para. Eu acho que essa música, ela tem muito para dizer para a gente, né? Principalmente começando com uma reflexão de um artigo que eu li no jornal do Globo, de um psiquiatra chamado Paulo Spernick, e que eu acho que faz exatamente um contraponto com essa música. Quando o assunto é aquecimento global, há outro negacionismo peculiar. O efeito no clima social dos sujeitos acelerados, movidos pela pressa, insatisfação e avidez. O termômetro digital, medindo a temperatura, não captura o grau do aquecimento subjetivo. A ideia de um trem desgovernado rumo ao precipício é vigorosa imagem que ilustra o mundo acelerado, desatento, com graves riscos de mudanças climáticas, aquecimento do ambiente e do sujeito, desigualdades sociais, vidas desconectadas. A revolução agora significa puxar o freio de emergência do trem da história. Eu acho que essa imagem de um trem desgovernado, eu queria que a Cláudia também falasse um pouco, né? Eu acho que nesse momento, antes da pandemia, no pré-pandemia, eu acho que estávamos todos dentro desse trem desgovernado. E eu queria que a Cláudia também falasse um pouco do que é, qual é essa percepção, né? Eu queria que aos poucos vocês que estão aqui nos assistindo, fossem pensando, eu estava num trem desgovernado? A minha vida estava uma loucura antes da pandemia, o freio de mão foi esse que eu tive que puxar, né? Cláudia. Isso. Não, o texto é muito inspirador, né? Nos ajuda muito a refletir. É um trem desgovernado, é um trem que atropela, né? É um trem que vem em toda aceleração. E agora, com essa parada que nós fomos forçados a ter, em que tudo ficou em suspensão, é uma oportunidade, de fato, de rever essa aceleração, né? Da gente se perguntar sobre a maneira de lidar com o ambiente, porque o texto toca nessa questão do aquecimento global, mas ele vai mais fundo, né? Ele vai falar das desigualdades sociais, tão expressivas na pandemia, né? Quando a gente fala quando a gente constata a exclusão digital, né? Toda a dificuldade de acesso às pessoas, a nova forma de estudar, de trabalhar, né? O acesso aos respiradores também mais inacessíveis às pessoas mais pobres, né? Então, toda essa desigualdade tão escancarada aí agora na pandemia vem como também uma oportunidade da gente parar e da gente rever essa aceleração total, esse trem desgovernado, né? E o texto fala em negacionismo, né? Da gente poder dar um passo nisso e
colocar na mesa algumas questões que a gente possa realmente refletir, que a gente possa se inspirar para rever, né? Um outro aspecto são as vidas desconectadas, que ele menciona também. Ele fala em aquecimento subjetivo, que sugere uma febre. Será que nossa sociedade está febril, está doente, né? Como é que a gente pode dar lugar a isso e tratar desse adoecimento social, né? A gente mais intensamente precisou contar com o outro, se o outro usa máscara ou não, isso nos diz respeito, se o que acontece lá na China tem impacto no Brasil, né? Então, aquele individualismo em que a gente estava mais francamente instalado também é uma das coisas que cai por terra, que pode ser revisto, né? São algumas coisas que me marcaram muito nesse texto. A questão da desigualdade social, né? Eu assisti algumas palestras da Margarete Dal Como, que é uma pneumologista que está muito na mídia, falando muito sobre a pandemia, sobre o Covid, né? E ela fala de uma desigualdade, no nosso país, uma desigualdade obscena, que ficou muito evidente para a gente. Nesse momento, ficou extremamente evidente. E aí eu queria dar continuidade. Eu não sei, Viviane, eu só estou conseguindo ver eu não estou conseguindo ver ele na tela um pouco mais cheia. Teria que compartilhar a tela inteira. Enquanto isso, eu queria comentar, para a gente degustar mais as palavras, né? Essa maneira que a gente propôs, né, Tânia, de poder ter o recurso à música, recurso a crônicas de jornal. Isso é uma maneira de enfrentamento, né? Da gente poder se inspirar e formando um chão de palavras para a gente se ressituar. Então, queria chamar a atenção na música Paciência para essa ressonância da calma com a alma, né? Tão bonito ver a alma dentro da calma, né? Nesse parar um pouco, se aquietar, né? Sossegar e reconhecer. Ele vai falar: a vida é tão rara, né? A preciosidade da vida. Todos esses pequenos trechos e as músicas, elas vão falar da questão do tempo, né? O tempo, será que esse tempo está sendo um tempo perdido? Como lidar com a espera, né? E o que essa espera faz de romper a nossa subjetividade, as nossas vozes interiores. Eu acho que a questão do tempo, ela ficou muito marcante, né? E aí eu passo para uma segunda crônica da Marta Medeiros, que foi publicada no Globo de 10 de julho, que é onde ela fala que é natural acreditar que a vida é o que acontece enquanto estamos ocupados. Ao cumprir inúmeras tarefas, utilizando todas as horas do dia com atividades práticas, parece que conseguimos manter a morte à distância. E eu acho que isso é uma das coisas que a gente passa a vida inteira tentando, manter a morte à distância, né? Manter a morte à distância não está mais relacionado com a agitação, e sim com ficar paradinho dentro de casa. A tarefa mais urgente é prestar atenção aos nossos sentimentos internos, que ficavam sem ser observados, né? Essa fala dela faz conexão com aquilo que o Paulo fala, das pessoas desconectadas, né? Das pessoas aceleradas, das pessoas que não olham para os seus próprios sentimentos e também não olham para os sentimentos dos outros, que às vezes está do seu lado mais próximo, né? Os dias andam repetitivos, pois ele tem tudo para ser mais vívidos do que aquela agenda empanturrada que, por hora, deixou de nos atazanar. Porque, na verdade, a gente passou muito tempo, com certeza, reclamando: meu Deus, eu não tenho tempo para nada, meu Deus, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo, eu queria ler um livro, e a gente não tinha tempo para nada. E, de repente, a gente passa a ter tempo para tudo dentro de casa. E que tudo é esse? Né? Eu queria que a Cláudia complementasse também um pouco essa questão. Quando ela fala de
ficar paradinho em casa, eu me lembrei de uma coisa que circulou bastante entre as pessoas, né? Dessa coisa do equívoco do paciente, de ser paciente e ficar em casa, para não ser paciente, um paciente hospitalizado, né? Então, que traz a questão da paciência de novo, da música. Bom, é isso, né? Nossas vidas, a gente teve que habitar a nossa casa de um jeito diferente, fazer dela um pouco o nosso escritório, com todos o jogo de cintura que é necessário, todas as descobertas também, e até as possibilidades. Será que a gente teria essa oportunidade de estarmos juntos com 38 participantes nessa noite, né? Será que coisa feia. Você tá com fome? Priscila... Oi, Priscila, por favor, fecha seu microfone. O Luiz consegue fechar. Coisa feia. Então, justamente ela veio ilustrar isso, que a gente vai... Se adoidando. Isso, e também vivendo as dores e as delícias, né? Tem oportunidades e tem dificuldades. Todo mundo teve que aprender muita coisa, né? Mas, sobretudo, o que me ressaltou nesse texto, desse trecho do A Vida e o Tempo, foi realmente isso de um movimento subjetivo de manter distância, a morte à distância, né? E que bom evitar, negar, não querer falar sobre, se ocupar de uma maneira extrema para não fazer contato, né? Precisar se distrair o tempo todo para não fazer contato com as limitações da vida, com a dor, com as perdas. Isso não é a única maneira, né? E aí a gente ficou mais desprotegido dessa defesa, e aí todo um campo de elaboração, né? Um contato maior desse trânsito da vida e da morte marcada por uma vida, e da vida que tem esse limite da morte. Então, como que a gente pode visitar mais essas referências e nos debruçarmos sobre elas e fazer elas trabalharem na gente de uma maneira interessante, a passos. A cidade, a gente trabalha muito isso com os estudantes de medicina, né? Não é só ficar frio para se defender da questão da morte, então ser o doutor sério que não toca na intimidade do paciente, ou ser aquele que se desestrutura, se desespera diante do sofrimento do outro, mas assim, como ir, enfim, criando maneiras de refletir e de elaborar, sobretudo, né? Difíceis, uma oportunidade a gente fazer isso, eu falei já no início, né? De uma maneira compartilhada, de uma maneira, assim, entre outros, né? Que podem nos dar suporte. Eu acho que é importante a gente, continuando nessa vibe, digamos assim, né? Essa reflexão sobre o tempo que permanece, o tempo que não muda, o tempo que a gente não tem nem ideia, né? Se hoje é segunda, se ontem foi domingo, a gente não sabe bem, né? Parece que está tudo embolado. A Marta Medeiros escreveu mais um texto, um pedacinho de um texto que eu peguei para vocês, eu também achei fantástico, que ela fala sobre o inalterável gerúndio. O gerúndio é sempre, né, é um tempo verbal que está sempre acontecendo, né? Viviane, muda, por favor, aqui o slide. E aonde a Marta fala para a gente, saudades do particípio. O particípio é aquele tempo verbal, o que aconteceu, né? De quando uma etapa era vencida, uma crise superada, a coisa acontecia. Agora, essa estrada que não acaba, esse mistério que se alonga, tudo se arrastando como um rio no meio da tarde. Nenhum ponto final à vista, nada, coisa nenhuma concluída, feita, resolvida. Ainda estamos aprendendo a lidar com os medos novos e com o futuro, que teimoso não chega. Ao contrário, olha ele lá, se afastando. Os dias não começam nem terminam, eles vão se somando.
O dia vai ser namorando da noite, a noite vai seduzindo as manhãs, promiscuidade de um tempo que não se define, que prefere ir se enroscando, ando gerundiando que nem sei. São muitas vozes me chamando de dentro do silêncio e eu, alerta como nunca, ando me escutando. Né? Então, esse tempo é o tempo da nossa própria escuta, da possibilidade de estar o tempo todo pensando, e olha quantas vezes a gente já falou a palavra tempo, né? Tempo na música do Lenine, tempo na fala do Paulo, tempo nas duas crônicas da Marta, né? O quanto o tempo é simbólico para a gente. Né? É tão interessante quando a gente trabalha com adolescente, eu trabalhei com adolescente há muito tempo e continuo trabalhando com os alunos, né? Que de uma certa forma alguns são adolescentes ainda. Eu trabalho com o pessoal do 3º ano, pessoal do 6º ano, está se formando agora, para quem o tempo tem uma dimensão especialíssima, porque nessa pandemia, ter esse tempo, sabendo que daqui a pouco o curso de medicina dele vai acabar, né? E em novembro ele vai ser médico, o tempo tem uma dimensão para eles muito diferente. Né? Então, eu acho que, assim, o quanto a gente pode refletir sobre essa palavra, que é o tempo, e que a gente não parava para pensar. Eu acho que agora a gente está tendo tempo para poder pensar no próprio tempo. E o que a gente vai fazer com esse tempo que a gente teve, está tendo, né? Eu acho que é o estar tendo, é o gerúndio mesmo, é o tempo que a gente está tendo nesse momento, até para poder estar aqui conversando, refletindo sobre isso. Não sei se Cláudia quer complementar alguma coisa. Quando eu li, eu fiquei pensando em psicopatologia, a gente fala que o sujeito se orienta no tempo e no espaço, né? E quanto esses dois elementos que são orientadores, eles ficaram fortemente abalados nesse período, né? As relações de espaço passaram a ser virtuais, a casa foi invadida pela escola, pelo trabalho, e a relação com o tempo, ela vai descrevendo muito bem, né? A gente vai ouvindo os pacientes e ouvindo como o fuso horário foi ficando maluco, como o horário do almoço virou o horário do jantar, e essas coisas são organizadoras, né? Então, tem uma professora até que diz para os alunos que ela passa perfume na hora de dar aula. Então, a gente não se dá conta o quanto que vestir o uniforme para quem, né, para os estudantes ainda menores, as crianças que vão para a escola, vestir o uniforme, escovar os dentes, é um processo que vai ajudando na concentração, na postura, né? A gente tem relatos de alunos que acabam chegando na aula sem camisa, né? Então, ainda se experimentando nesse novo tipo de laço, né? Então, acho que uma das referências que a gente precisa retomar é como que entender que a gente perdeu um pouco essa referência. Quando ela fala o futuro, a gente tem essa pergunta ainda, até quando, né? E aí a gente faz planos e tem que refazer os planos, os projetos de lei vêm, né, dando essas referências de data e depois muda, não chama projeto de lei, como é que se chama isso? As referências legais de quando as escolas vão abrir, do que é possível, e a gente vai sempre, assim, com essa dificuldade de não poder se organizar no tempo. O calendário da faculdade ficou todo tendo que ser revisto, né? Então, é muito interessante como ela usa o particípio e o gerúndio para simbolizar o que tem acontecido subjetivamente com cada um, dessa nova forma de lidar com essa temporalidade. E eu acho que é interessante, antes de passar para o próximo slide, né, o quanto é interessante que as coisas foram se modificando ao longo da pandemia, né? Lá no início, lá em março, no dia 13 de março, a primeira coisa que a gente dizia era assim, vai ser só uma semana, vai ser só 15 dias, vai ser só um mês, vai ser só 3 meses, já estamos no 5º mês.
né? E essa mudança dos rituais, né? A gente não estar preparado para os rituais, né? Que são super importantes, como o Cláudio falou, acordar, né? Tomar um café, sair, pegar o carro, o trem, o metrô, o ônibus, seja qual for o meio de transporte, e ir para algum lugar e sair daquele lugar e aquilo que estava naquele lugar ficar lá. Agora não mais, né? Tanto para vocês, alunos, não sei quantos alunos a gente tem aqui, mas também para os professores, né? A gente observa que não acaba. A gente volta para casa, quando você está no ritmo teoricamente normal, muda de cenário, muda de figurino, muda tudo. Nesse momento, nós não estamos mudando nada, nem o cenário, nem o figurino, né? A gente continua a perder aqueles rituais, que são importantes para a manutenção da nossa sanidade mental, sim, né? É quando eu consigo perceber que, não, agora eu sou a Tânia professora que estou dentro de sala de aula. Não, agora eu sou a Tânia que estou em casa cuidando da minha casa. Não, agora eu sou a Tânia, avó, e estou recebendo os meus netos. Mudou tudo. Não é mais isso, né? E aí, eu queria passar o próximo slide. Hoje eu falo sobre umas reflexões pandêmicas, assim, né? Para a gente entrar um pouquinho na questão da saúde, né? A gente está refletindo muito filosoficamente, e aí agora a gente fica pensando no seguinte: o que é saúde, né? Do ponto de vista da Organização Mundial de Saúde, é o bem-estar físico, psíquico, emocional e espiritual, né? Mas, na verdade, assim, resumindo, a saúde é o silêncio dos órgãos. Se algum órgão meu não está falando ou gritando, eu me sinto saudável. E, às vezes, o órgão que mais fala, que mais grita e que eu não consigo atender é o cérebro, é a nossa cabeça, né? As nossas emoções. E aí a saúde mental, ela é um sentimento vago, difuso, a gente não sabe explicar muito bem, mas é a vida que vale a pena ser vivida. Quando a gente tem uma vida interessante, apesar das angústias, né? Apesar dos medos, das incertezas, eu me colocando curiosa diante do mundo, aberta à novidade, aberta ao insólito, isto é saúde mental. Quando eu percebo que é impossível para mim ser feliz sozinho, física e emocionalmente, né? E quando, além, e o mais importante, perceber que a solidariedade é o que nos torna humano, é o que nos une, é o que nos torna oceano. De um riachozinho, eu vou desaguar lá no oceano a partir do momento em que eu tenho solidariedade com o outro, seja ele meu filho, meu marido, meu colega de trabalho, seja com quem for. Eu não estou falando de solidariedade naquela coisa de pegar, vou distribuir quentinha para as pessoas na rua. Não, não é dessa solidariedade que a gente está falando aqui, neste momento, pelo menos. Óbvio que a desigualdade social, né, tudo isso traz para a gente esse olhar, né, a importância de ser solidário nesse momento, mas é uma solidariedade um pouco maior do que isso, digamos assim, né? Um pouco mais envolvida num sentimento de compartilhamento, de pertencimento a uma humanidade, né? A uma sociedade, a uma família, né? Quando me pediram, às vezes que me pediram para falar alguma coisa sobre a pandemia, essa palavra é que mais me marcou, a questão da solidariedade, e justamente uma das expressões da solidariedade é essa, assim, né, de dar o pão ao próximo, mas, sobretudo, a gente ficou numa condição de compartilhar a humanidade, né, o humano, o aspecto, todos nós impactados por esse vírus. Claro que tem desigualdades, né? Ficou uma grande discussão se todos estavam no mesmo barco ou se não estavam, mas a questão é que todos estão impactados e mais diretamente provocados aí pelas questões que a pandemia traz, né? A gente já listou algumas. Então, por exemplo, no meio acadêmico, a gente poder
incluir isso, né, que está todo mundo referido a essa dimensão de perda e todo mundo querendo, correndo atrás de um outro modo de vida, né? Então, bom, na relação professor-aluno, a gente poder sustentar para os professores que a gente quer sim ter aula, a gente quer continuar aprendendo, mas fazer esse pedido sabendo que do lado de lá é também uma dimensão de perda, né? Os professores tiveram que aprender muito para poder reformular tudo, né? E do mesmo essa curiosidade, né, Cláudia? Essa coisa da curiosidade, de estar aberto ao insólito, eu acho que acertou em cheio os professores, né? Porque de uma hora para outra a gente teve que se adequar, principalmente para uma pessoa da minha faixa etária que não, assim, a tecnologia é algo que não fazia muito parte do meu dia a dia, e de uma hora para outra a gente, pela minha sanidade mental, ou eu me adequava a isso, ou eu pirava, né? Eu deixava de ser produtiva naquilo que eu preciso ser produtivo, tanto como professor, quanto como aluno, né? Bom, então, assim, só para trazer a solidariedade mais para perto do nosso meio acadêmico, né? A maneira de sustentar um pedido, de se dirigir aos professores, né? Incluindo essa solidariedade. E do lado dos professores também, a gente tem feito eles poderem escutar, né? Assim, que bom, não é o aluno preguiçoso, ele está também lá com o mesmo celular para 2 filhos assistirem a aula e mais ele preparar os trabalhos, e, enfim, só para dar mais um exemplo, né? Tudo isso que a gente está falando, a gente vai... isso circulou muito no social, né? Eu e Tânia, quando a gente estava preparando, lembramos de um memezinho dessa semana, não sei quem foi que teve acesso, mas era a visão da mãe de um aluno reclamando que recebeu uma aula online de 20 minutos, e depois embaixo a professora dizendo, poxa, gastei 3 horas para preparar esse trabalho de 20 minutos e decidi fazer assim mais enxuto, para não cansar tantos alunos, para manter a atenção deles. Então, essa capacidade de solidarizar e de ter empatia, de se colocar no lugar do outro, de procurar... né, não vir logo com um espírito crítico, extremamente, né, assim, extremamente exigente. A gente sabe que esse superego, ele rebate sobre o sujeito, né? Quando ele é muito crítico com o outro, normalmente ele é muito, como se diz, muito exigente, de uma maneira muito autoritária, muito doentia, né? Consigo próprio. Então, essa questão da solidariedade, eu quis também sublinhá-la, porque me fala muito, assim. Acho que é uma das grandes... uma coisa que é importante, desculpa, só perceber que essa solidariedade não é só entre os humanos, né? A gente perceber que, de uma hora para outra, nós que achávamos, como humanos, que tínhamos o controle absoluto da natureza, ou pelo menos dos seres que habitam a natureza, né? Nós somos uma classe superior aos animais, uma classe superior aos vegetais, nós somos... De repente, a gente viu que a história não é bem essa, não. A gente fala da quebra de um antropocentrismo, né? A gente olha e acha que o homem é o rei absoluto do planeta. E, de repente, nós fomos infectados por um vírus, né, advindo de uma quebra de equilíbrio ecológico, quando alguém resolve tomar sopa de morcego. Pelo menos é o que se diz até hoje, né? Então, assim, quando a gente tem que estar, que essa solidariedade, ela também atravessa a solidariedade do homem com a natureza e com os outros seres, né? E aí eu queria que passasse o próximo, Viviane, por favor. Gente, se vocês quiserem fazer perguntas, assim, a gente está assim, numas reflexões mesmo, né? Eu acho que talvez seja interessante fazer a pergunta mais adiante, mas se alguém tiver, eu vi aqui no chat,
né, que a Miriam colocou, só quem trabalha com educação sabe o quanto o trabalho é sério e árduo, e é verdade, né, Miriam? É verdade, só a gente, tanto na medicina quanto na educação, né, a gente percebe claramente como tem sido árduo o trabalho nessa pandemia. E aí a gente dá continuidade e começa a perceber que o corpo do outro passou a ser uma ameaça que interfere na minha prática relacional. Né? Eu chegar aqui, eu só vou dar o cotovelo, ou então bater o pé, ou então fica na porta, tira o sapato, tira isso. Ou seja, criou-se um novo código relacional que está intimamente ligado ao fato de que o outro me traz um risco, ou que eu sou um risco para o outro. Né? E essa questão desde o início da pandemia, se falar de isolamento social, trouxe uma ideia também que não é a mais legal. Né? Na verdade, o que nós estamos fazendo aqui? A gente está aqui no distanciamento social, mas a gente está completamente, o distanciamento físico, mas a gente está completamente conectado socialmente. Né? Nós estamos aqui falando, nós estamos aqui refletindo, nós estamos aqui conversando sobre questões que são muito importantes, não só na pandemia, né? E é isso que eu queria frisar, e acho que a Cláudia também, né? Essas discussões, elas não são só de um momento de pandemia, elas são um momento das nossas relações interpessoais, né? E das nossas reflexões pessoais. Então, quando a gente pensa em isolamento social, na verdade, o que a gente está fazendo é distanciamento físico, mas nunca se esteve tão conectado, né, socialmente, na verdade. Provavelmente, se nós estivéssemos de forma presencial, talvez não tivéssemos 55 pessoas participando. Né? De uma certa maneira, a tecnologia com a qual a gente precisou lidar de uma hora para outra, eu em especial, né, me fez ver que há outras possibilidades. Né? E a possibilidade do reencontro com as suas próprias histórias para a manutenção da nossa sanidade, né? A consciência de finitude, que desmonta a nossa onipotência, né? E a capacidade de controlar todas as variáveis. Né? Eu acho que talvez esse seja uma das grandes questões da saúde mental. Meu Deus, como é que eu controlo? Como é que de uma hora para outra eu não tenho mais controle sobre nada? Talvez eu não tenha controle nem sobre a minha respiração. Né? Porque se tem uma outra palavra que eu acho que ficou muito, muito frequente, é a questão da respiração, da falta de ar, da asfixia. Será que a gente já não estava asfixiado antes da pandemia? Quando a gente está correndo atrás do tempo, quando a gente está num trem desgovernado? Talvez nós já estivéssemos asfixiados, sim, né? E não estivéssemos nos dando conta. Né? E essa questão de que pensar pode ser doloroso, então vamos negar. Não, isso é só uma gripezinha, né? Nada vai me acontecer. Esse pensamento mágico, né? De que comigo não vai acontecer. E aí a gente tem que estar atento, né? Porque essas são estratégias para enfrentamento do medo. O que Cláudia quer complementar em relação a isso? Quando você falou do distanciamento físico, é incrível, né? A dimensão de criatividade, né? Uma outra palavra também que acho importante de colocar aqui na mesa, né? Como que os aniversários começaram a ser feitos. Eu participei de um muito interessante desse, agora está na moda, chá de revelação do sexo do bebê. Como que é possível criar maneiras, né, de estar junto e de celebrar, mas é claro que tem uma perda nisso, né? O amigo do Facebook, ele não lembro no início o estranhamento dessa palavra amigo, não é de fato, né? E acaba que a gente fica subordinado, fica limitado agora a esse tipo de amizade, né? É o que está vigorando mais, o que é mais possível, né? Então é com perda e é com criatividade e é tudo bem, né? Assim, impactante, muito impressionante mesmo.
Então, eu queria passar para o próximo, Viviane, por favor, que aí é a pergunta que eu faço para todos vocês, né? E a saúde mental, como é que fica? Como é que tem andado a saúde mental de cada um de vocês? E esses sentimentos que estão, né, descritos aqui, de medo, de angústia, frustração, raiva, tédio, insegurança, impotência, solidão e abandono, né? Muitos se queixam de solidão, principalmente os mais velhos, né? E solidão é diferente de abandono. Eu posso estar só e não estar me sentindo abandonado. São duas coisas diferentes, né? Para muitos que tinham uma vida muito corrida e tal, muito acelerada, né, que embarcavam naquele trem, ao frear o trem, a sensação de profunda solidão e de abandono. Essa questão da gente ter tido um excesso de exposição à informação, né? Alguns pacientes não conseguiam sair da frente da televisão, né? E vendo aquelas imagens que se repetiam, e aqueles números, e aquelas estatísticas, e ali cada vez gerando mais ansiedade, né? A questão das perdas financeiras, o risco da falência, o padrão do sono, isso é uma queixa comum a todos os alunos, né? Ai, professora, eu estou dormindo 2, 3 horas da manhã, só acordo meio-dia. Essa inversão do padrão do sono foi uma queixa muito frequente. Agora não mais, é engraçado. Parece que as coisas, o ritmo circadiano, como a gente fala, de sono e vigília, ele parece que começou a entrar um pouco mais nos eixos. Mas no início, eu confesso que eu dormia, sei lá, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, que não é o meu hábito, não é habitual para mim. Então, assim, o quanto a gente foi modificando, e aquilo que eu falei, a quebra dos rituais cotidianos, é uma coisa que é muito importante, de se sentir produtivo. Tinha muito aluno que virava assim, professora, eu estou me sentindo absolutamente improdutivo, como se a produtividade ela tivesse a ver com fazer 500 coisas ao mesmo tempo. E não ser produtivo numa única coisa da qual eu escolhi me dedicar mais do que uma produção maior. Parece que a produtividade ela está vinculada ao excesso, à quantidade, e não à qualidade, né? Nesse momento da pandemia, ela continuou durante um bom tempo sendo vista dessa forma. Eu não estou conseguindo produzir nada, eu não estou conseguindo estudar, eu não estou conseguindo ver uma série, eu não estou conseguindo... Fico tentando fazer tudo isso ao mesmo tempo e não consigo dar conta de nada, né? A dificuldade de concentração, eu acho que todo mundo passou por isso, né? Eu imagino que a grande maioria tenha passado por isso. Por exemplo, ler ficou mais difícil. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ler, mas ficou mais difícil para mim ler do que, por exemplo, assistir um vídeo no YouTube. A leitura parece que estava sempre sendo atravessada por outros pensamentos, e pensamentos de memória, às vezes memória lá de trás, que eu nem me lembrava mais daquela situação. De repente, eu estou lendo um texto, nada a ver com aquilo, e aquela memória vem e atravessa a minha leitura. Eu não sei se vocês passaram por isso, né? E uma coisa muito importante, aumento dos conflitos familiares e o aumento da incidência de violência doméstica, né? Óbvio que as relações familiares, elas ficaram, a área de atrito aumentou, né? Estou mais tempo exposto, estou mais tempo em convivência, estou mais tempo observando aquilo que me incomoda no outro. Esses conflitos familiares, eles apareceram para alguns e para outros foi um grande resgate. Poxa, professora, eu estou conseguindo almoçar e jantar com meu pai e minha mãe, coisa que eu não fazia há muito tempo. Então, assim, a gente... Tânia, queria só ressaltar, ontem mesmo no jornal O Globo saiu uma reportagem, né, sobre o título era de que a pandemia torna crianças mais expostas à violência, né? Então o convívio intenso ali, a vulnerabilidade diante do agressor familiar, normalmente é do próprio núcleo familiar,
Então, a exposição grande e também o fato da criança não frequentar espaços sociais que normalmente são espaços de denúncia. De proteção. Né? Então, a escola que faz tem esse olhar, vai observar, vai poder encaminhar, né? Ajudar a criança a sair daquela situação. E outros espaços, as igrejas, enfim, outros lugares que são também de proteção para o acolhimento das crianças. Uhum. A incidência de mulheres vítimas de violência doméstica, ela aumentou, mas também, paradoxalmente, alguns registros deixaram de ser realizados porque as mulheres não podem sair de casa, que estão aprisionadas, entre aspas, uma subnotificação. Agressores, exatamente. Por mais que tenha se percebido um aumento, esse aumento certamente ainda é uma subnotificação, porque muitas mulheres não conseguiam sair de casa para denunciar, né, o seu agressor. Passe o próximo, Viviane, por favor. E aí, uma das coisas muito importantes também que a gente percebeu é um aumento no uso e no abuso de álcool e de drogas psicoativas. Eu sempre faço um encontro com os alcoólicos anônimos, com os alunos do 6º ano do internato, né, que são os alunos que estão se formando. A gente já faz esse encontro há 5 ou 6 anos. E pela primeira vez a gente fez esse encontro virtualmente, e foi muito interessante, foi muito bacana. Funcionou muito bem. Cláudia até estava, né, participou durante um período, um momento, e funcionou bastante. E uma das coisas que eles, com a expertise que eles têm, né, em relação ao alcoolismo, eles disseram que aumentou, pelo menos em 6 vezes, a procura online por mulheres. As mulheres, e isso inclusive foi mote de uma reportagem que saiu aí umas 3 ou 4 semanas atrás, do AA, na televisão, se não me engano, na RJTV, onde se falava exatamente sobre o aumento da procura das mulheres para poder ingressar nos alcoólicos anônimos. E aí eu estou falando só de álcool, né? Fora o uso e abuso do Rivotril, do diazepam, né? Às vezes de antidepressivos, que já fazia uso anteriormente, mas era um comprimido e passou a fazer 2 ou 3, sem prescrição médica, que tudo ficou parado, né? O medo, como fator agravante de ansiedade, de depressão, e inclusive de risco ao suicídio, né? E principalmente pela interrupção, muitas das vezes, do tratamento psicoterápico. Assim como teve psicoterápico e psiquiátrico, né? Assim como teve paciente que não conseguia a receita, ou não se adequou à psicoterapia por telemedicina, digamos assim, né? Ou por vídeo. Alguns pacientes toparam fazer, mas outros não, né? Cláudio tem uma experiência de consultório particular disso. Muitos pacientes não se sentiram confortáveis, né, de fazer esse tipo de atendimento psicoterápico por vídeo, até porque não se sentem protegidos até dentro de casa, não tem um ambiente mais reservado, onde possa falar, né, então fica mais complexo, né. E tem o aspecto da criatividade, né, os que vão para dentro do carro, que encontram um jeitinho de fazer um novo consultório. Um cantinho. Um cantinho para falar, né? Então, os agravamentos dos quadros psiquiátricos, pelo próprio estresse gerado, né? Como também por não ter conseguido atendimento. Perdão. Por não ter conseguido atendimento durante a pandemia, né? Porque os consultórios ficaram fechados e aí não conseguia acesso à receita, somente receituário controlado, né? E não só na questão da pandemia, da saúde mental, mas também nas outras doenças crônicas, né? Quantos pacientes portadores de doenças crônicas, principalmente
de câncer, que tiveram seus tratamentos interrompidos, né? E o quanto isso repercute na saúde mental dessa pessoa. Eu já estava com medo da minha doença de base, né? Fosse ela um câncer, ou uma hipertensão e um diabetes, que me colocavam num grupo de risco de comorbidades, né? Isso só vai alterar a minha percepção de equilíbrio mental, né? Os efeitos sobre a saúde mental no pós-pandemia. O transtorno do estresse pós-traumático, que é o TEPT, como a gente fala, e a questão do burnout, que eu nem quis entrar nisso, porque senão seria uma outra aula, um outro encontro só para falar de burnout, tanto do profissional de saúde, quanto do profissional de educação, como também desses profissionais, e eu acho muito interessante a gente ressaltar isso, né? Durante muito tempo, as profissões invisíveis no dia a dia, pré-pandemia, o motoboy, o pessoal da limpeza, que eram invisíveis, eles passaram a ter uma visibilidade muito grande, até porque estavam se arriscando muito mais. Para eles não houve possibilidade de ficar em casa. Para que nós pudéssemos ficar em casa, essas pessoas precisavam se arriscar na rua, né? E a angústia pela tomada da consciência da própria finitude e perda das pessoas queridas. Esse Cláudia quer complementar mais alguma coisa para a gente passar para o próximo slide? Não, eu estou preocupada com a questão do horário, para a gente poder... O horário, né? Porque nós já estamos chegando no finalzinho, né? Então, uma coisa importantíssima, e que a gente não pode deixar de falar, é sobre a morte em tempos de Covid. Se eu já tinha medo de morrer, se eu já tinha medo de perder alguém, e durante esta pandemia isso acontece de fato, e acontece de fato numa situação que para aquele paciente é de extrema solidão, né, porque eles entravam num CTI, numa UTI, e não viu mais ninguém. Não viu nem a cara do doutor, nem a cara da enfermeira, nem a cara do fisioterapeuta, não via ninguém, na verdade, né? Via um monte de gente mascarada, e o quanto isso é assustador. Para quem já viveu a experiência de estar numa UTI, no normal, digamos assim, já é bastante assustador. Que dirá numa situação como essa, né, que às vezes a evolução clínica muito rápida, né, está respirando bem para daqui a 6 horas estar em insuficiência respiratória e daqui a 8 horas está entubado. Né? Então, e como é que fica o familiar desse paciente? Entrega esse paciente para uma equipe médica, uma equipe de saúde, não só médica, né? Uma equipe de profissional de saúde, não vê mais. E não vê mais mesmo, né? Porque se ele falece, nem poder se despedir daquela pessoa, as pessoas puderam. Por isso é que a gente fala desse luto tardio, né? Muitas pessoas, foi um luto coletivo. Várias pessoas perderam vários entes queridos ao mesmo tempo. Isso, de uma certa forma, dá uma anestesia, digamos assim, né? Meio que... Mas e depois? Quando eu vejo que eu perdi alguém que me era muito, muito caro, né? E da impossibilidade de se despedir, mesmo naquelas mortes que não eram por Covid. Porque não era só o paciente portador de Covid e o seu familiar que não podia se despedir. Os outros pacientes de outras doenças também não. Sim, tem muitos relatos, né, nesse sentido. Bebês, né, também afastados dos pais. Das mães, né? Mulheres que durante a gravidez tiveram Covid, a criança nasce, ela permanece. Toda essa história triste, né, de um luto traumático, intraduzível, irrepresentável, e que vai desaguar, eu acho, um pouco mais adiante. Né? Agora que a coisa está começando a diminuir um pouco, né, é que aí vem a solidão do seu próprio luto, da sua própria dor, que de uma certa forma ficou
compartilhada com tantos acontecimentos. E esse projeto do Inumeráveis eu acho maravilhoso, né? Porque não é uma pessoa, não é um número, é uma pessoa que tem uma história, então isso é honrar a história de vida de cada uma dessas pessoas que se foram, né? Nossos sentimentos, Ana, Julieta, eu posso até imaginar que aqui entre nós tem pessoas que passaram por essa dor, passaram não, estão passando. Ela escreveu, perdi meu pai e minha mãe em maio para Covid. Quem foi? Perdi meu pai e minha mãe em maio para Covid, ela escreveu. Ana, né? Duríssimo. Realmente, nossos sentimentos, né? Uhum. E o quanto é doloroso. Eu acho que você pode ter a exata dimensão disso que a gente está falando aqui, né? É importante a gente comentar, Tânia, porque eu estou vendo aqui o professor Fernando acompanhando a palestra, e ele é o gerente do Departamento de Apoio Psicopedagógico, ao qual a gente faz parte. A gente também inovou a maneira de estar acompanhando os alunos, então todos esses casos estão especialmente, né, na ordem do dia, para a gente acolher, para a gente acompanhar esse processo de luta. Se ele puder ser feito com um ritmo de fala endereçado num laço transferencial, num laço de trabalho, ele se faz de uma maneira mais cuidadosa. Então, os alunos e os funcionários que estejam nessas situações são super bem-vindos. A gente vai deixar no final o e-mail do DAP, através dele que a gente tem marcado os encontros de acolhimento. Exatamente, é o suporte, né? Não se sintam intimidados de procurar ajuda. Nesse momento, toda ajuda é bem-vinda, né? Eu acho que poder falar dessa dor é importantíssimo, importantíssimo. E aí, como é que fica o mundo no pós-Covid, né? A gente não sabe, na verdade. Acho que a gente ainda não tem uma resposta concreta. A única resposta que eu vejo, e que também foi falado pela Rosisca, que é uma escritora, uma filósofa, que nós vivemos a era da certeza das incertezas. Isso vai ser a regra no mundo, né? Não mais a gente vai ter certeza de tudo. É uma certeza, mas um ponto de interrogação. Quase como o Caetano, né? Isso é isso assim, ou não. Caetano aqui atribui-se ao Caetano Veloso isso, né? Dizer, não, assim, eu tenho certeza disso, ou não. Eu acho que a gente vai viver muito essa era do ou não. A conquista angustiante, nós sempre tivemos a sensação de controle que se esfumaçou, aquilo que ele já falou, né? O tempo, o espaço e a fronteira entre a vida e a morte ficaram em suspenso durante esse isolamento, né? A percepção de que uma vida virtual não compensa a ausência física. E muitas pessoas estavam vivendo a vida virtualmente. No Instagram, no Facebook, no Zap, né? E com pouquíssimos encontros presenciais com aquelas pessoas que realmente nos interessam. Milhões de amigos no Facebook e vivendo em extrema solidão antes da pandemia. A pandemia só coloca um holofote, né? Eu acho que o Covid foi um grande holofote que se colocou sobre tudo isso que nós estamos vivendo. Isso, e maximiza, né? Essas questões já são questões do humano, né? Elas ficam com maior expressão, ficam em evidência. A valorização, a percepção de que a casa é um ambiente acolhedor e a rua é um ambiente ameaçador, né? A valorização da convivência amorosa, dos bons afetos, o privilégio, vamos dizer assim, né? Nós somos a memória viva dessa pandemia. Assim como o pessoal na gripe espanhola, ainda tem alguns vivos, né? Porque a gripe espanhola foi em 1920, né? 19, 20. Ainda tem gente viva para contar a história do que foi viver a epidemia da gripe espanhola, a pandemia da gripe espanhola. Nós vamos ter muita coisa para contar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, né? Acho que é uma grande
é um grande aprendizado, acho que a palavra seria aprendizado, né? E a valorização do cuidado, da solidariedade, da compaixão, da empatia, né? Eu acho que tudo isso está nesse grande caldeirão. Se a gente pudesse fazer um brainstorming, né, de palavras, seriam várias, né? E só para finalizar logo, Cláudia, aí depois a gente... Esse texto também saiu no Globo, no dia 17 de agosto, recentíssimo, da Rosisca Darcy, que é uma escritora fantástica, que ela coloca que o preço da sobrevivência será nunca mais escamotear a existência da morte, assim como a urgência e o valor da vida. Ninguém sairá ileso desse mundo virado pelo avesso. No fim do túnel, brilha uma vacina. Essa promessa pede resiliência e cuidados redobrados. É o mínimo que devemos aos cientistas. Não vamos morrer na praia. A ciência, ao contrário das religiões que se apoiam em dogmas e certezas, trabalha com autocorreção, ensaio e erro, e assim progride. Seus tempos não são os das nossas urgências, que sejam, então, os das nossas esperanças. E aí eu queria encerrar, para ficar o nosso telefone, os nossos e-mails, o meu e da Cláudia. E aí eu queria que a gente encerrasse com uma outra música. Luiz, você pode colocar para a gente? Que eu acho que fala um pouco de esperança, sim. Né? A gente passeou aí por vários sentimentos negativos e várias oportunidades, né? Crise é uma palavra que junta oportunidade, né? É um momento de oportunidade, é um momento em que a gente pode aprender. E aí vamos botar para a gente encerrar e aí abrir para as perguntas. Apesar de estarmos um pouquinho adiantados na hora, né? Mas vamos lá? Vou colocar, Lúcio, por favor. Sim, eu vou colocar aqui a música e, ao mesmo tempo, já aproveito para agradecer a presença de todos. Uhum. E eu quero dizer o seguinte, que todos que participaram têm direito ao certificado, que é importante também para muitos que estão precisando comprovar horas de atividades complementares, tá? Então, eu tenho essa informação pragmática, assim. E, então, eu vou colocar a música para o nosso encerramento. Muito obrigado a todos. Uhum. Também gostaria muito de agradecer a presença de todos e as pessoas que estão aqui dizendo que gostaram, que a Diane fala aqui da filha que está com síndrome do pânico, pelo medo da morte. Tem que buscar ajuda profissional, Diane. Me falou, hoje é semente do amanhã, para não ter medo, esse tempo vai passar, não se desespere, nem pare de sonhar. Quem quiser pode cantar junto, tá, gente? Deixamos o sol brilhar no céu do seu olhar. É na vida, é no homem, é que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Depende muito de nós.
nunca se emprega, lança sempre com as mulheres. Deixamos o sol brilhar, o céu se brilhar. Uma vida, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Eu acho que a mensagem que a gente quer deixar é exatamente essa. Apesar dos tempos difíceis, é preciso acreditar que nós vamos ultrapassar esses limites com ajuda, né? Buscando ajuda, não tendo vergonha de pedir ajuda, de pedir socorro, né? A saúde mental, ela é envolta. Ninguém tem vergonha de dizer que é hipertenso e toma remédio, que é diabético e toma remédio, mas ninguém gosta de dizer, eu sou depressivo, tenho depressão e tomo medicação, eu tenho ansiedade e tomo medicação. A saúde mental, ela ainda é envolta num preconceito muito grande, né? Então, acho que temos que quebrar esses preconceitos e abrir as portas para cuidar da nossa saúde mental, que é fundamental. Eu também queria me despedir, reforçando essa mensagem de esperança. Falei para a Tânia, acho que o pessoal que vem também querendo um conforto, um carinho, né, um colinho, né? Então, eu acho que essa mensagem de esperança aqui não é uma esperança que nega o perigo, que nega a morte, né? Uma esperança que inclui o mal-estar, mas que bota um ainda assim. Mesmo assim, eu vou relançar meu desejo, mesmo assim, eu vou encontrar, vou fabricar, vou lançar a mão da criatividade para acreditar, para apostar no amanhã. Agora estamos aqui abertos, já que a gente ainda tem um tempinho, para quem quiser colocar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Infelizmente, eu programei até 19h15, acho que a gente só tem alguns segundos. 1 minuto. Temos 1 minuto. Alguém gostaria de falar alguma coisa? A gente estava com muita expectativa, né, Cláudia? Eu estou vendo uma lágrima. Eu estou vendo. Mas é isso, né? Esse formato não propicia do jeito que a gente gosta, que é olhar no olho, mas a gente pode desdobrar, né? Se vocês entrarem em contato, a gente pode desdobrar de um jeito mais individual. Ou até fazer um grupo, né? Uma roda de conversa. Um grupo mais íntimo, né? É legal também, né? Professor Fernando, quer falar? Vou falar um pouquinho. Em primeiro lugar, né, gostaria de dar boa noite a todos, né, presentes, todos que assistiram. Parabenizar, né, a professora Cláudia, a professora Tânia, né, como elas bem colocaram, elas fazem parte da equipe do DAP, não, e o DAP, que é o Departamento de Apoio Psicopedagógico. Né, então, nós temos uma equipe em que as duas fazem parte, para justamente atender todas as demandas, né, em que os alunos têm, principalmente
esse aspecto emocional, no aspecto pedagógico, no aspecto de aprendizagem, seja o que for, né? Então, nós estamos lá à disposição de vocês. E é com muito orgulho que eu parabenizo as duas, né? Eu me sinto orgulhoso, né, tê-las lá no nosso departamento, né? Então, eu agradeço aí a quem fez o convite, né, e realmente parabenizo a vocês, tá bom? E estamos lá sempre à disposição. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Obrigada, Luiz, né, pelo convite que você nos fez. Obrigada, Viviane, pela parceria aqui. Deu tudo certo. Muito obrigada, professora Estânia, Cláudia, professor Fernando Jorge, professor Nery, professor Luiz, todos os professores, visitantes, parceiros, alunos do curso de pedagogia, todos alunos das faculdades Souza Marques que estão aqui presentes nesse momento tão especial e fé na vida, né? Fé na vida sempre. Muito obrigada. O que será? Muito obrigada e até a próxima. Se Deus quiser. Tchau. Boa noite a todos e obrigado pela atenção e por terem permanecido conosco até o final. Obrigada. Um abraço a todos. Obrigada, direção, gestão superior também presente. Todos vocês, muito obrigada.